Vamos falar sobre vetores. O que é que são vetores? Vetores são segmentos de reta orientados. Ou seja, nós sabemos o que é um segmento de reta. Um segmento de reta é uma linha que tem início e tem fim. Uma reta não tem início nem fim. Portanto, aqui não vou... Normalmente o início e o fim, quando tem início e fim, põe-se um traço assim, na vertical. Ok, uma reta não tem início nem fim. Vamos supor que não teria início nem fim. Uma semi-reta, portanto isto será uma reta. Uma semi-reta tem início, mas não tem fim. Portanto, é uma semi-reta. E este aqui é um segmento de reta. Ora bem, um segmento de reta que tenha uma orientação, ou seja, neste caso se for para a direita ou para a esquerda, então é um vetor. Então, segmento de reta, e agora vou orientá-lo. Vou dizer que é assim, a seta para ali, então isto é um vetor. Os vetores são identificados normalmente por letras minúsculas, por exemplo, U com um traço por cima, com uma seta por cima. Okay? Também se usa muito o V, o S, o T, o R, mas pode ser uma letra qualquer, normalmente letra minúscula. Também, se nós tivermos dois pontos, imaginem o ponto A e o ponto B, que formam aqui um segmento de reta, se eu orientar isto, então tenho aqui este vetor, e este vetor é denominado pelo vetor AB, ou seja, também aparecem vetores com esta denominação, o início do vetor e o fim. Isto quer dizer que vai de A para B, ou seja, o vetor AB também aparece com este tipo de nome, ok? Este vetor seria, vamos supor, se eu tiver aqui este vetor, imaginem, assim e assim, ok? Aqui o C e aqui o D, este é o vetor DC, porque vai de D, a seta está ali, vai de D para C, ok? Pronto. Ora bem, o que é que caracteriza um vetor? O que caracteriza um vetor são três coisas. Caracterização de um vetor. Três coisas. Primeiro, tem uma direção. Não confundir direção com sentido, ok? Direção, neste caso deste vetor, a direção é desta reta, da reta que inclui o vetor. Portanto, a direção nós não vamos dizer que é da esquerda para a direita e de cima para baixo, não é? Estão a ver? Não é, isto não é, a direção não é o sentido, ok? Portanto, a direção é esta. Portanto, tanto faz para cima como para baixo. Esta é a direção desta reta, ok? Depois tem o sentido. O sentido, aí sim, já é a seta que define o sentido. Neste caso, é o sentido de A para B, ok? De A para B. E depois, em terceiro lugar, o comprimento do vetor. O comprimento do vetor. E o comprimento tem um nome especial, que é, chama-se norma do vetor, ok? É a norma do vetor. Portanto, estas três coisas, direção, sentido e norma, ou seja, o comprimento. A norma do vetor é representada desta forma. Vamos supor o vetor U, dois traços antes, dois traços depois. Isto é norma do vetor U, ok? Tá? E se tivermos o vetor AB, portanto, a norma do vetor AB é representada assim, ok? Pronto. Como é que se determina o comprimento ou norma de um vetor? Só vou aqui mudar de folha. Então, desta forma, vamos supor que nós temos aqui um vetor, vou desenhar os eixos, temos aqui 1, 2, 3, 1, 2, já chega. Então, vamos supor que temos este vetor, que vai aqui do ponto A para o ponto B. A, ponto B, ok? Então, a norma do vetor AB, neste caso, podemos determinar desta forma. Reparem que aqui eu consigo formar um triângulo retângulo, ok? Os triângulos retângulos dão muito jeito na matemática, por causa do teorema de Pitágoras, consegue-se obter muita coisa. E não só Pitágoras, também depois a trigonometria. Cosseno deste ângulo é este cateto adjacente sobre esta hipotenusa, ok? Pronto. Então, eu tenho aqui este triângulo retângulo, não é? Retângulo aqui. A norma é, no fundo, o valor da hipotenusa deste triângulo. Então, reparem, nós aqui o que temos é o seguinte. No caso deste vetor AB, o que vamos ter é que a hipotenusa ao quadrado, portanto, a norma da AB ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a este cateto ao quadrado, que é 2 ao quadrado, mais este cateto ao quadrado, que é 1 ao quadrado.
Ou seja, a norma de AB é igual a raiz quadrada de um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado, ok? Portanto, consegue-se obter desta forma. Ok.